Melhorar o cotidiano das pessoas e a qualidade do planeta usando o conhecimento desenvolvido na universidade. Esse é o objetivo do Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade, o LACIS, da Universidade de Brasília. E nesse Cidadania, nós vamos saber um pouco mais sobre o assunto. Está conosco em nossos estúdios a arquiteta, professora e coordenadora do LACIS, Raquel Naves Blumenschein. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O assunto parece muito amplo, mas pelo que eu já conheci, pouco que eu conheci desse grande projeto, ele tem uma aplicação bem prática, bem no cotidiano das pessoas, não é isso? Isso mesmo. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você, Tânia. É isso mesmo. O LACIS, ele tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisa aplicada. O que é isso? É a partir de demandas da sociedade, nós buscarmos metodologias e tecnologias para que possa ajudar na solução de problemas da sociedade. No caso, o nosso foco é um ambiente construído, ou seja, os processos de produção desse ambiente construído e os produtos que esse processo, na verdade, produz. Agora, a possibilidade desse estreitamento de convivência com a sociedade civil já foi uma barreira rompida, né? Porque a gente vê o conhecimento acadêmico muito encastelado sempre, né? Foi difícil. Há quanto tempo esse projeto existe? Como é que ele nasceu? Que demanda foi essa que gerou um laboratório desse? É um grande desafio. O laboratório, ele nasceu há muito tempo. Na verdade, ele nasceu em 1900. Nós podemos dizer que o embrião desse laboratório foi quando eu ainda estava fazendo meu mestrado na Inglaterra, eu ainda não estava na Universidade de Brasília, e quando eu tive a oportunidade de aprofundar na teoria de inovação e apliquei isso para a indústria da construção. Então, esse estudo... Desculpa interromper, mas só para ficar uma ideia mais concreta, mais no prático, como é que isso aconteceu? Como é que isso se aplica? Na verdade, quando você estuda uma teoria, ela é muito abstrata. E aí eu comecei a desenvolver o que eu chamo de pequenos modelos, ou seja, de que maneira a gente trabalha com aqueles vetores que pode influenciar a mudança dentro da cadeia produtiva da indústria da construção. E aí, quando eu fiz isso, eu fiquei, depois de 10 anos na Inglaterra, eu voltei para o Brasil, vim para a Universidade de Brasília e de maneira concreta eu busquei isso. Então, o primeiro passo foi, na verdade, buscar parcerias com o setor produtivo, porque são eles que absorvem essas tecnologias e essas metodologias. E isso não foi muito fácil. Por um lado, porque o próprio setor produtivo não estava preparado. Uma professora vir para o setor produtivo, fazer o quê, como, de que forma, com que recurso. E, por outro lado, a própria universidade também não. Porque não tem muito modelo disso, né? Não tem dessa convivência. Não tem muito modelo disso. E a questão e a dificuldade está justamente em você conscientizar todos esses agentes de como é que a gente trabalha junto. Porque quando você passa a trabalhar junto, ou seja, você compartilha responsabilidade, você compartilha expertise, você compartilha recurso. E no início a gente sentia que cada um queria a coisa só para si. Então, ou a universidade queria só para si, ou o setor produtivo queria só para si, ou o terceiro setor queria só para si. Então, até que você ensina todos esses parceiros que uma solução que todos participam, que todos compartilham, pertence a todos, não é um caminho muito simples. Mas esse caminho, essa fase já passou. Já. Hoje nós temos uma parceria longa com o Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção do Distrito Federal. Vai fazer, na verdade, quase 10 anos que nós temos desenvolvido. O nosso laboratório é o sindicato. Isso nos levou para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, hoje nós desenvolvemos um trabalho dentro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e tem nos levado a vários outros parceiros. Isso também tem eco fora do país? Tem eco fora no país. A nossa referência principal é a Inglaterra, que é onde, na verdade, eu falo que foi o berço, a cama onde eu dormi, de onde eu venho. E lá, na verdade, eles têm os parques de inovação que são nada mais, nada menos do que pesquisas aplicadas para atender necessidades dessa cadeia. De exemplos concretos de projetos que já estão implementados, que atendem a essa demanda da sociedade civil, o que a gente pode citar? O primeiro deles é a questão, por exemplo, de como é que essas construtoras atendem a Resolução 307 do CONAMA, que é uma lei. Ou seja, que diz que o gerador de resíduo da indústria da construção tem que se responsabilizar por esse resíduo. E a construção civil gera muito impacto ambiental. O resíduo da indústria da construção civil, de uma maneira como toda, grande e pequeno gerador, gera mais de 50% do volume de resíduo todos
urbanos numa cidade acima de 500 mil habitantes. Nossa, é muito. É muito, o volume é gigantesco. Então, o que acontece? As empresas, quando foi lançada a resolução em 2002 para 2003, nós começamos a desenvolver metodologias de como é que essas empresas fazem isso. Por onde passa? Treina como? De que forma? Ah, precisa fazer central de resíduo dentro do canteiro? Precisa separar o resíduo em quantas classes? Como é que a gente ensina isso? E como ensina num universo onde a escolaridade é muito díspare, né? Muito Porque díspare. você tem mão de obra ali de toda a formação possível. Exatamente. Agora, uma questão muito interessante de nós entendermos, eu costumo falar isso, num canteiro de obra, a mão de obra não é a mais complicada de você ensinar. Por quê? Porque se ela tiver o que eu chamo de uma mão forte, dizendo para ela o que ela deve fazer, ela faz. O mais desafiante no início foi, até por incrível que pareça, justamente alguns engenheiros que já tinham o costume e o hábito de trabalharem dentro de um ambiente onde resíduo é tratado como lixo. Então, eu costumo dizer, lixo é uma coisa, resíduo é outra. E em termos de ganho, o que esse projeto trouxe? Ele trouxe a retirada, hoje nós ainda não temos isso disseminado de maneira ampla, porque os municípios ainda não atenderam a resolução 307 do CONAMA. Só para a gente ter uma ideia, o Distrito Federal não tem o plano diretor de resíduos da indústria e da construção. Então, manda-se tudo para a estrutural, que não tem licença ambiental ainda. Para você... uma coisa muito, muito importante de ser dita, hoje no Distrito Federal nós temos mais de 500 áreas clandestinas de depósito de resíduos da indústria da construção. Seja do pequeno... Entulho mesmo. Entulho, lixo, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, o lixo, se ele é misturado, ele é entulho. O resíduo que eu tiro de uma obra misturada é entulho. O resíduo separado, ele é matéria-prima. Então, de uma caçamba, 80% a 90%, se eu separá-lo bonitinho, limpinho, eu reciclo. Ou seja, é um desperdício grande. Gigantesco. Jogar fora sem nenhum critério. Gigantesco. Mais ainda que 60% de uma caçamba é o que eu chamo de resíduos minerais, resto de cerâmica, de concreto, de argamassa, que triturado pode virar um substituto para a brita, um substituto para o cascalho. Então, o desperdício é gigantesco. Isso motiva uma construtora a querer fazer parte de um programa como esse? Nos últimos anos, nós temos acelerado o passo de absorção pelas construtoras de maneira até muito positiva. Só não aceleramos mais porque nós precisamos de áreas específicas para receber esse resíduo e esse resíduo ser reciclado. Então, para você ter uma ideia, das 50 construtoras que nós fizemos em Brasília e Goiânia, 25 se mantiveram, mesmo sem ter local para mandar esse resíduo para reciclagem. Hoje, no Distrito Federal, nós temos um único local que recebe esse resíduo e recicla esse resíduo, que é um lugar particular. Mas o governo não tem um programa. Então, fica muito complicado a gente conseguir fazer com que, por exemplo, você vai reformar seu apartamento. Né? Se você vai reformar seu apartamento, por lei, você deve fazer a gestão de resíduo no sentido de assegurar que aquilo vá para um destino correto. Mas você não tem condições de fazer isso. Você vai chamar uma caçamba, né? Uma empresa de um disque entulho, enfim. Que não, vai pegar isso de maneira indiscriminada. Isso, e que você não pode assegurar que ele vai levar esse seu resíduo para a estrutural, que é a única área, em princípio, que hoje nós temos para mandar esse resíduo. E esse